A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Paulo Pereira responde às questões da plateia. Meu nome é Ana Carolina, sou estudante de Relações Internacionais na PUC. Queria saber se o senhor pode explicar um pouco melhor como que funciona essa relação de se for legalizado, se aumenta a oferta, diminui a demanda e como vai funcionar. De fato, se nós formos pensar desde da década de 70, né, nos Estados Unidos com o Nixon, a proposta foi sempre tentar resolver a questão das drogas a partir da oferta, não a partir da demanda. Né? Ou seja, as atividades, por exemplo, se nós podemos aqui colocar alguns exemplos, Plano Colômbia, né, nos anos 2000, com o governo do Bill Clinton, que despendeu mais de $1,5 bilhão para a Colômbia poder combater o tráfico de drogas e também, enfim, a guerrilha Farc. Né? Se nós pegarmos de maneira consecutiva, governo Bush, também a mesma coisa. Iniciou em 2008 a proposta da Iniciativa Méridas, que era algo muito parecido com o Plano Colômbia, só que agora direcionado à América Central, né, também no combate às drogas e aos cartéis mexicanos. Então, sempre os Estados Unidos, e aí não só os Estados Unidos, mas a ONU também, tem uma política muito voltada para a questão da oferta. Então, a ideia é, se nós diminuirmos a oferta de drogas, resolveremos o problema. E, historicamente, o que nós temos visto nesses mais de 40 anos de guerra às drogas é o fato de que a diminuição da oferta ela tem sido irrisória, é mínima. Né? E, contrariamente, a demanda continua a mesma. E, nesse sentido, existe uma correspondência entre esses dois âmbitos. No caso do Brasil, o consumidor de drogas, né, quem está com uma droga de consumo, ainda é considerado, ainda uma prática ilícita. Né? Ela é considerada crime, você ter droga. No entanto, a pena para quem tem a droga não é mais de privação de liberdade. Por exemplo, na Holanda, você consumir, é interessante, porque falar paraíso, né, não sei o quê, né, do uso de drogas. Se você for pegar, é interessante, porque, e aí a questão da legalização, mais uma vez, a legalização é do consumo, mas a produção continua sendo proibida. Então, veja, qual que é o resultado disso? Extremamente problemático, porque na mesma medida em que o país protege os seus cidadãos, de alguma medida, contra uma ação violenta em função do uso recreativo ou medicinal da droga, ele penaliza o sistema transnacional de produção e comercialização de drogas. Porque, quem que vai ir? Se no outro país produzir também é crime e para abastecer quem consome precisa produzir em algum lugar, né, aquele que está produzindo no outro país vai ser penalizado e vai sofrer algum tipo de violência do Estado. Então, assim, nesse sentido, a legalização, se o tema das drogas ele é um tema transnacional, a legalização ela não pode ser pensada também somente no âmbito doméstico. Alguns aspectos têm que ser pensados num âmbito mais amplo. Meu nome é Lucas, eu também sou estudante de RI na PUC. E eu queria saber também se a legalização de drogas mais nocivas como o crack, ela deve ser encarada dessa mesma forma, como a legalização da maconha, que não tem essa possibilidade do uso recreativo, né? Sempre existe esse debate, quer dizer, um debate complicado mesmo. Né? As drogas elas não são as mesmas. Né? E óbvio que, nesse sentido, a forma de se lidar com elas também não deve ser igual. Né? Então, eu entendo, se nós formos pensar desde drogas lícitas e permitidas, como o álcool, até drogas extremamente prejudiciais à saúde, como o oxi, né, ou o crack, que você fez referência, é claro que a forma como a sociedade vai ter que lidar com ela, a forma como o Estado vai poder lidar com ela, vai variar. Vai variar não só em função do tipo de droga, mas vai variar também em função do contexto social no qual ela é utilizada, a forma como ela é utilizada, os danos que ela tem causado para aquela determinada população, etc. Né? Então, eu entendo que isso tem que ser uma avaliação que ela não é homogênea, né? Ela tem que ser caso a caso e em função do contexto dos países, né? Das sociedades. Agora, é interessante que, recentemente, saiu uma pesquisa grande da Fiocruz a respeito do uso de crack no Brasil.
né? E é uma pesquisa extremamente interessante porque desmistifica alguns aspectos problemáticos em relação ao crack, que no Brasil, né, é uma droga razoavelmente nova, a expressão, né, do problema, etc. Mas em países como os Estados Unidos, o crack já era utilizado desde a década de 80. O Reagan, enfim, uma das questões do Reagan era com o crack, né? No Brasil isso tem ganhado uma expressão muito grande nos últimos tempos, especialmente nos centros urbanos. E eu destacaria aqui, principalmente por conta das nossas últimas experiências aqui em São Paulo, com as discussões sobre a Cracolândia e a política que foi implementada, a meu ver, de maneira extremamente equivocada, né, de tentar fazer um processo de repressão em relação à população usuária que já está num contexto de vulnerabilidade social imensa, né? Então, em relação à pesquisa da Fiocruz, só para dar esse contexto para você, que eu acho que é interessante, o uso de crack não é, existe uma média do tempo do uso de crack pelos usuários. Estranho isso, né? Eu mesmo me surpreendi com a informação, porque minha avaliação é que quem entrava, começava a usar crack, a tendência era, enfim, se não tivesse nenhum tipo de intervenção, de alguma forma, talvez a pessoa morresse, no final das contas. E a pesquisa da Fiocruz mostra que não é assim. Existe um tempo de uso do crack de 8 anos. É uma média de uso. Depois a pessoa sai. Óbvio que os danos são imensos, etc. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma avaliação, né? Ver como vai ser tratado, ver como vai ser administrado isso. Agora, certamente não vai ser de uma forma criminalizante que você vai conseguir resolver o tema do crack. Né? Não é pegando aquele pessoal da Cracolândia, jogando dentro da prisão, ou obrigando, e que já a outra pesquisa, a Fiocruz também coloca esse ponto, obrigando a questão da internação compulsória. Vários especialistas já colocaram isso, é extremamente frágil os resultados que são obtidos com a internação compulsória, né? No caso do crack. E é óbvio, a pergunta que você vai me fazer em seguida e que todo mundo faz, e é uma pergunta difícil de responder, eu não tenho a resposta, então o que fazer? Né? E essa pergunta, muitas vezes, quando a gente não tem uma resposta precisa no momento, nós somos levados a trabalhar a partir do tema mais da violência, da imposição, da criminalização. Né? Porque nós não temos essa outra resposta. Mas eu acho que o nosso desafio como sociedade é pensar nessa outra resposta. Vamos chamar, não é possível que ela não exista. Né? Nós precisamos pensar alternativas exatamente a uma política que, enfim, especialistas na área de saúde têm comprovado que não resolve a questão do crack a partir de internação compulsória, e certamente colocar esse pessoal na prisão não vai resolver a questão da vulnerabilidade social. Pelo contrário, muitos estudos têm mostrado que é exatamente a vulnerabilidade social por uma série de questões que também, e aí a vulnerabilidade social, eu não estou falando só de questões de desigualdade econômica, os mais variados tipos, violência doméstica entre uma população com muito maior poder aquisitivo também não é problemático. Então, uma série de vulnerabilidades sociais acabam fazendo com que as pessoas entrem num sistema de vício. No entanto, mais um elemento que eu queria destacar é que um cuidado para que a droga também não seja tratada numa lógica de patologia. Né? Então, a referência da patologia também pode nos levar a estigmatizar um determinado tipo de uso de drogas que não necessariamente é patológico. Veja, e por que eu estou colocando que não necessariamente é patológico? Estou colocando o sentido de patologia simplesmente como uma prática que não afeta a sua vida cotidiana. Quer dizer, ele não cria empecilhos para você desenvolver a tua atividade de relacionamento pessoal, de trabalho. Enfim, você vive a sua vida normalmente. Tem muitas pessoas que vivem sua vida normalmente e são usuários de drogas. Então, essa pessoa é doente? Nem todo uso de droga, eu entendo, deve ser rotulado como um tema patológico. Né? Da mesma forma que nem todo uso de droga deve ser rotulado como um tema criminal. Na minha avaliação, provavelmente nenhuma delas. Né? Mas, enfim, isso é um tema de debate que tem que ser feito. Gostei muito da explanação do professor. Acho que foi um tema
como posso dizer, bem interessante. Eu gostei bastante da iniciativa, porque é um tema que precisa ser discutido mais pela sociedade e é encarado muitas vezes, de forma geral, com muito preconceito e estigmatização. A possibilidade do uso medicinal Eu gostei bastante do projeto, achei uma coisa nova, nunca tinha participado. E acho que é uma iniciativa que vale a pena ter, porque para quem aparece e participa pelo menos uma vez, vê que é uma coisa diferente, não é uma aula normal.